Muito bem, muito boa noite a todos. Cumprimento os dirigentes nacionais, distritais, concelhios, do PSD, da JSD, dos TSDs e todos os nossos candidatos aqui no distrito de Setúbal. Eu estava ali sentado e veio uma ideia, uma coisa curiosa. Eu já tive oportunidade, durante os 2 mandatos, o mandato e meio que tenho de presidente do PSD, já tive oportunidade de ter eleições para a região autónoma da Madeira, para a região autónoma dos Açores, para o Parlamento Europeu, para o Presidente da República, para as legislativas, só falta uma, que é precisamente esta que agora vamos ter, que são as eleições autárquicas. E dirão, aquilo que ele vai dizer, fica bem dizer neste momento, mas quem me conhece sabe que não é o meu género, não vou dizer porque fica bem neste momento, vou até dizer uma coisa que se calhar nem devia dizer. Mas destas eleições todas, aquelas que eu verdadeiramente me sinto muito próximo, porque fui 12 anos autarca, são estas eleições autárquicas. Porquê? Porque elas movimentam um número de pessoas, um número de portugueses, um número de militantes do PSD absolutamente brutal. Nós temos neste momento mais de 15 mil pessoas eleitas nas listas do PSD. E por isso, quando tenho dito isto muitas vezes, quando há uma certa ideia no país que as eleições, por natureza, são as eleições legislativas, essas é que são as eleições importantes para o futuro do país. Eu não nego que as eleições legislativas são obviamente importantes para o futuro do país, mas estas que vamos ter agora, as eleições autárquicas, 2021, podia ser de outro ano qualquer, as eleições autárquicas são aquelas que têm mais impacto no cotidiano da vida dos portugueses. E eu sou um fervoroso adepto do poder local democrático, porque quando nós olhamos para aquilo que foi a obra do poder local democrático, em comparação com o poder local não democrático e em comparação com o próprio poder central democrático, os nossos autarcas, e agora nossos não são do PSD, os autarcas do país têm efetivamente, em prol das suas terras, um trabalho notável. Nem todos, como é lógico, mas eu não estou a olhar para o caso A, ou para o caso B, ou para o caso C. Eu estou a olhar para uma coisa que se chama poder local democrático, que trabalha para as populações e que, por estar próximo das populações, por ser fiscalizado pelas populações e eleito diretamente pelas populações, obviamente tem um nível de desempenho muito superior àquilo que foi no passado, antes de 25 de Abril, ou até àquilo que é o poder central, que está muito mais longe das populações. E, portanto, quando nós olhamos para aquilo que é a qualidade de vida que as nossas vilas, aldeias e cidades potenciam aos portugueses, obviamente que nós temos muito a agradecer a todos aqueles milhares e milhares e milhares de portugueses que ao longo dos anos se dedicaram às suas terras. É por isso que eu estava a olhar para todas estas eleições, valorizo todas, como é evidente, mas estas tocam particularmente, porque estas estão realmente umas eleições muito, muito próximas das pessoas, seja para as juntas de freguesia, seja naturalmente para as câmaras municipais. E, obviamente, podia dizer isto, eu podia dizer isto a todos os candidatos que têm à minha frente, não é bem assim, porque alguns já são vereadores. Estou a ver aqui o Nuno Matias até é vereador com pelouro, portanto tem uma noção exata do que é o trabalho autárquico. Mas quando olho para o Dr. Fernando Negrão, que tem já uma carreira política e profissional longa atrás dele, quando tomar posse como Presidente da Câmara do Sul, ainda não. Mas vai passar 2 ou 3 anos, ele vai pensar assim, eu se calhar devia ter sido autarca toda a vida, porque efetivamente não há, digamos assim, na política satisfação maior do que ter uma atividade em que nós decidimos e podemos ver logo o resultado do nosso trabalho ou podemos ainda ver o resultado do nosso trabalho. É evidente que quando se faz um concurso público internacional andamos
quase um ano até poder arrancar qualquer que seja. Está bem, mas pode demorar um ano e tal, mas se eu cá estiver 4 ou 5 ou 6 anos, vou ver a obra, que efetivamente, e depois passo por ela todos os dias. E depois há as obras imateriais que também naturalmente contam. E por isso eu devo dizer que tenho orgulho que o PSD também reconheça isso, é um partido das autarquias locais, e que o nosso partido esteja mobilizado em todo o lado, inclusive é aqui, que é um dos sítios mais difíceis, para não dizer o sítio mais difícil do país para o PSD, mobilizado em torno de umas eleições que são verdadeiramente muito importantes para o país, por aquilo que eu disse, determinam em larga medida aquilo que é a qualidade de vida de todos nós no nosso cotidiano. Estas eleições de 2021 têm, no entanto, para nós, PSD, uma importância acrescida. As eleições autárquicas para o país são sempre importantes nos termos em que eu disse. Para o PSD, estas são mais importantes que se calhar todas as outras para trás. Se não foi todas as outras, mas quase todas as outras para trás. Porquê? Porque nós somos um país fortemente enraizados nas juntas de freguesia e nas câmaras municipais deste país. Sofremos uma ligeira queda eleitoral em 2009, uma grande em 2013 e depois outra muito grande em 2017. E, portanto, é absolutamente impossível, quer dizer, tudo é possível na vida, mas do ponto de vista daquilo que é a direção nacional e as direções distritais e concelhias, impossível nós continuarmos a cair. Desta vez, não pode ser, nós temos de inverter e temos de subir. Porque, repito aquilo que digo desde sempre, a grandeza do PSD está, em primeiro lugar, nos autarcas. Está, em primeiro lugar, nos, há bocado disse 15 mil, agora olhei aqui para a cábula, não é 15, é 13 mil, 13.050 pessoas eleitas. Então, nestes 13 mil eleitos, que nós queremos que sejam 14 mil, 15 mil ou 16 mil, não estão em 79 deputados, estão em milhares e milhares de portugueses por esse país fora. E, portanto, a nossa grandeza, ou de outro partido qualquer, o Partido Socialista é a mesma coisa, é dada por esta dimensão. E, portanto, se nós queremos continuar a ser, juntamente com o PS, os únicos partidos que podem, efetivamente, alternar na liderança do governo em Portugal, nós temos de ter uma fortíssima implantação autárquica. Nós, neste momento, continuamos a ter uma forte implantação autárquica, apesar do resultado, desta acumulação de resultados que eu falei, mas, obviamente, que não podemos descer mais. Nós agora temos de subir, estamos a uma distância muito grande do PS, tem 161 presidentes de Câmara, nós temos 98, é uma distância muito grande e esta distância tem, obviamente, de ser fortemente encurtada através de mais eleição de presidentes de Câmara, mas também mais eleições de vereadores, de membros da Assembleia Municipal, de presidentes de Junta e de membros das Assembleias de Freguesia. Este todo é que determina a nossa importância no país. Não sou eu, Presidente, ou outro qualquer amanhã que esteja aqui, são os nossos militantes e particularmente estes que estão ao serviço das populações e por isso estas eleições de 2021 acrescentam um nível de responsabilidade superior àquilo que foi até à data e por isso também a Direção Nacional e a Comissão Autárquica Nacional, diretamente ligada à direção, como é evidente, se empenhou a sério e se responsabilizou em muitas circunstâncias pelas opções tomadas, porque é esse o nosso dever, quando aquilo que fazemos, quando a análise que fazemos, é justamente uma análise desta importância para estas eleições. Aqui hoje estou no distrito, eu tenho de dizer que é o mais difícil, se calhar o mais difícil, pelo menos, é aquele distrito onde desde o 25 de Abril o PSD nunca teve um Presidente de Câmara. Nunca conseguiu eleger um Presidente de Câmara. Já conseguimos no Distrito de Beja, já conseguimos no Distrito de Évora, onde obviamente também temos muita dificuldade, como sabemos, temos facilidades no Norte e mais dificuldades no Sul, mas neste caso, este é mesmo o único distrito onde nunca foi eleito um Presidente de Câmara. Nós temos 11 vereadores, eu estive a ver os números, 11 vereadores eleitos no distrito, em 109 vereadores que o distrito elege, e não temos nenhuma presidência de junta de freguesia em 55 freguesias que o distrito tem. Portanto, nós temos de ter uma atenção especial a Setúbal, porque não fica bem ao distrito de Setúbal, não é ao PSD, é ao distrito de Setúbal,
ter, enfim, esta característica, quer dizer assim, nunca deram oportunidade a um candidato social-democrata de ser o presidente da Câmara do seu Conselho. Nós, exemplo do que provavelmente, em muitas outras circunstâncias também já se fez, fizemos um esforço por ter candidatos de qualidade, como já aqui o Presidente da Distrital referiu, e candidatos de qualidade não é necessariamente, temos um que aparece muito na televisão, a Setúbal, mas o aparecer muito na televisão é uma ajuda de notoriedade para a mensagem entrar mais depressa. Mas não é aparecer na televisão por aparecer na televisão que se é um bom candidato. Portanto, nós podemos ter bons candidatos em muitos sítios que nunca na vida foram à televisão. Não é isso que está em causa. E nós temos, não só em Setúbal, como em muitos sítios, naturalmente, não temos sempre o candidato que queremos, isso é absolutamente impossível, em 308 câmaras, ter sempre aquele que se quer ou aquela que se quer, obviamente isso não é possível, mas temos a obrigação de fazer um esforço por conseguirmos sempre os melhores. E aqui, em Setúbal também, e aqui, devo dizer, a Distrital de Setúbal foi das mais rápidas até, à escala nacional, a ter tudo organizado e tudo preparado. E, portanto, é assim, com o método e com a organização, que depois nós obtemos resultados. E eu estou convencido que nós vamos obter um bom resultado em Setúbal. Não me venham dizer, bom, então vai ganhar em Setúbal. Quer dizer, nós temos de ter os pés em cima da terra. Quer dizer, nunca na vida elegemos um Presidente de Câmara. E agora elegemos mais Presidentes de Câmara que o PS ou a CDU. Obviamente que isso é difícil. Mas ganhar é subir muito e é conseguir ganhar presidências de Câmara Municipal. E eu tenho esperança, tenho uma particular esperança também, aqui na própria capital do distrito, onde se aplica na plenitude aquilo que eu disse. Não é possível, nas 308, termos sempre o melhor para a circunstância, ou o melhor, enfim, em valor absoluto, em valor relativo, em valor absoluto. Aqui, em Setúbal, não sei que nos podem pedir mais. Eu não sei o que é que os setubalenses podem pedir mais ao PSD em termos de candidato que nós disponibilizamos para os setubalenses escolherem para seu Presidente de Câmara. Não vejo melhor alternativa possível que o Dr. Fernando Grão e, como diz o nosso povo, quem diz o nosso povo, a quem dá o que tem, a mais não é obrigado. Damos tudo o que temos, damos tudo o que está à nossa disposição e eu estou convencido que nós temos, não estou convencido, isso é um facto, nós temos fortes hipóteses de ganhar aqui a Câmara de Setúbal e, para quem nunca teve um Presidente de Câmara, ter logo o da capital, obviamente era um marco histórico na história das eleições autárquicas em Portugal. E temos aqui uma equipa que, como Presidentes de Câmara ou como vereadores, estão também na disposição de reforçar aquilo que é o trabalho dos deputados de Setúbal na Assembleia da República, no sentido da defesa da Península de Setúbal e daquela luta, daquele combate que agora têm, e que é um justo combate, no sentido de se libertarem dos números, das estatísticas agarradas à capital do país, que engana e eleva o rendimento per capita e o rendimento da Península de Setúbal para patamares que tornam injusto os critérios para a atribuição dos fundos comunitários. E, portanto, nós reconhecemos que isso é óbvio, é um facto, é quase uma questão de números, meramente matemática, e, por isso, também os nossos eleitos, a juntar aos eleitos da Assembleia da República, seguramente que conseguirão fazer uma força adicional para que seja feita essa justiça a esta, chamemos-lhe, sub-região, que é a Península de Setúbal. Para lá disso, eu estou convencido que estas eleições autárquicas vão também ser o primeiro sinal forte e direto do povo português a que o rumo da governação do país tem de mudar. Nós lemos esta semana a notícia, que de certa forma já sabíamos, mas pronto, agora, sem mesmo com números, que Portugal foi dos países da Europa, quase o país da Europa, que menos apoiou as pequenas e médias empresas durante a pandemia. Há muitas razões para isso. Há uma razão estrutural para isso, que é o facto de nós termos uma dívida pública brutal e, portanto, um país que não tem juízo e que acumula uma dívida pública brutal
quando chega a uma circunstância como esta, naturalmente que não tem o fôlego, não tem a base necessária para responder da melhor maneira. Outros países tiveram mais juízo. A Alemanha, os países nórdicos tiveram mais juízo. Assim como nós, na nossa vida, é a mesma coisa. Eu, se tiver a felicidade de ter um vencimento que me permita poupar um bocadinho, porque infelizmente há muitas pessoas que não conseguem, se eu todos os meses poupar um bocadinho, se eu de repente tiver uma pandemia à minha escala, ou seja, se de repente tiver que fazer uma despesa qualquer muito grande, eu acumulei e faço face a essa despesa. Se esse bocadinho que eu podia poupar, não poupei, e o gastei, quando eu tiver um problema, não tenho dinheiro para fazer face ao problema. Os países é a mesma coisa. Há países com mais juízo, não é? E que vão fazendo a sua gestão orçamental de uma tal maneira que têm uma dívida controlada. Há países sem juízo, como seja Portugal, que vai acumulando governações do Partido Socialista que agravam permanentemente a dívida pública. Na hora em que é preciso, pois na hora em que é preciso temos 130%, neste momento vamos chegar quase a 140% de dívida pública, comparamos com países que têm 40%, 50% ou 60%. E esses têm uma margem brutal para apoiar as empresas. Portanto, primeiro problema foi os erros acumulados de governações nesse sentido. Segundo problema, que é aquele mais conjuntural, é que verdadeiramente o PS não quer, nem se sente muito entusiasmado a apoiar as pequenas e médias empresas. E alguém que já não se sente muito entusiasmado tem como apoio o Bloco de Esquerda e o PCP, que são exatamente o contrário disto. Portanto, esta conclusão de que nós fomos aqueles que apoiaram menos as pequenas e médias empresas ao longo da pandemia, é uma conclusão que, de certa forma, se fosse para jogar no Totoloto, sabíamos todos que era nem valia jogar, não valia a pena nem dupla nem tripla, porque isto é evidente. O PS a governar já não vai lá muito. Soma o Bloco de Esquerda e o PC, soma os erros passados com uma dívida pública brutal, temos este resultado. E podíamos agora, em parte, compensar isto com o programa, com os fundos comunitários ligados à pandemia. Pois não, fazem exatamente o contrário. Esses fundos comunitários estão mais vocacionados para fazer as obras públicas, o investimento público, que foi prometido pelo PS e não foi feito, do que propriamente para vir corrigir agora aquilo que é o déficit de apoio às empresas. Sendo que quem cria emprego, quem faz investimento, quem exporta e quem vai à frente na competitividade, têm de ser as empresas. Os serviços públicos vêm por arrasto e o próprio investimento público vem como suporte e como complemento. Não é isso que deve comandar. Já foi há muitos anos, quando as economias funcionavam de outra forma e funcionava de forma fechada. Podia ser mais por um programa de obras públicas. Hoje, com as economias abertas, seguramente não é assim e eles insistem neste erro. Mas depois também, esta semana, veio enfim, como notícia, não é que a gente não sinta isto todos os dias, mas também vem para cima da mesa outro resultado fantástico da governação do Partido Socialista, é que temos também dos preços mais altos dos combustíveis à escala europeia. Em tudo aquilo que é mau, nós conseguimos ser recordistas europeus. E, portanto, o Partido Socialista, que quando chegou em 2016, subiu fortemente os impostos sobre os combustíveis, dizendo o seguinte: calma, porque o petróleo está muito baixo e, portanto, isto sobe, mas fica em patamares razoáveis. Se o petróleo subir, nós naturalmente baixamos aquilo que agora subimos. Pois, com certeza, pode haver quem se tenha acreditado numa coisa destas, mas, efetivamente, não era para acreditar, porque temos aí o petróleo em patamares muito elevados e agora o que é que acontece? E o imposto continua também em patamares elevados e o que é que acontece? Acontece que temos dos piores preços em combustíveis. Ou seja, a palavra do Partido Socialista, e neste caso concreto do atual Primeiro-Ministro, não é para levar a sério, porque uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se faz e outra ainda é o que já se tem em mente fazer quando se está a dizer que é nada. E, portanto, obviamente que quando nós temos exemplos como este, eu podia ficar aqui a dar mais exemplos, é evidente que estou a falar apenas de coisas que tocam muito diretamente os portugueses, apoio às pequenas e médias empresas, estou a falar de empresas que têm 5 trabalhadores, 10 trabalhadores, 15 trabalhadores, toca diretamente às pessoas, ou os preços dos combustíveis que toca às empresas e toca também na vida das famílias, nós naturalmente percebemos o resultado da política económica que temos tido tem de ser exatamente feito ao contrário do que é. Nós temos de pôr a produção à frente e o consumo a vir por arrasto, o PS faz o contrário,
põe o consumo à frente e depois a produção, se vier por arrasto, logo se vê. É isso que depois gera os déficits, seja o déficit externo, seja o déficit público. E agora que estamos a chegar a eleições, não sei também se repararam, temos o Governo e, em particular, o Primeiro-Ministro a prometer tudo e mais alguma coisa, vai fazendo uma turnê a prometer. Promete linhas de metro, promete creches de borla, promete casas para todos, prometeu agora casas para todos até o ano, acho que é 2023 ou 2024, uma casa boa para todos. Portanto, vai prometendo, porquê? Porque tem consciência que, antes de eleições, tem de ver se isto cola, porque aquilo que é o objetivo que ele tem é realmente não o futuro do país, mas a eleição imediatamente a seguir, que é, neste caso, 26 de setembro de 2021. Eu estou, no entanto, convencido que o povo português, pondo em primeiro lugar o candidato que cada um apresenta para a escolha do seu voto, pondo em segundo lugar as ideias desses mesmos candidatos, não deixa depois de pôr em terceiro, quarto ou quinto lugar também se o Partido Socialista merece o voto ou não. E estou convencido que, tal como já aconteceu noutras eleições autárquicas, direi que acontece praticamente em todas as eleições autárquicas, ou seja, depois de umas eleições autárquicas, os governos em funções normalmente saem um pouco reforçados ou um pouco enfraquecidos. Já calhou de saírem tão enfraquecidos que saem para a porta fora, não é isso também que é o normal, mas nós temos consciência que o resultado leva a isso. Em 2017 foi ao contrário daquilo que eu penso que vai ser em 2021. Um governo saído de eleições de 2015, que nem sequer as tinha ganho, estava obviamente fragilizado e a vitória de 17 deu-lhe algum fogo. Eu acho que acho que o resultado de 2021 destas eleições autárquicas vão demonstrar à sociedade também o descontentamento dos portugueses para com coisas como estas que eu referi agora e outras que não referi agora, referi noutros dias e hei de referir em dias seguintes. Muito obrigado a todos e muitas felicidades para esta eleição.